Olá, estudante! Nós vamos agora responder mais 3 questões, ok? Nós temos aí na primeira questão 2 textos. O primeiro diz assim: o que é diabetes? Existem 2 tipos básicos de diabetes. Diabetes tipo 1 ocorre quando o sistema imunológico destrói as células beta no pâncreas, que são as células que produzem insulina. Como resultado, o corpo produz muito pouco ou nenhuma insulina. Pessoas com diabetes tipo 1 devem tomar insulina diariamente. Às vezes, o diabetes tipo 1 é chamado de diabetes juvenil ou diabetes insulino-dependente. Diabetes tipo 2 ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou o corpo não pode usar adequadamente a insulina que ele produz. Eventualmente, o pâncreas pode parar completamente de produzir insulina. O diabetes tipo 2 pode afetar pessoas de qualquer idade. Em homens e mulheres, quanto mais excesso de peso o indivíduo tiver, maior o risco de desenvolver o diabetes tipo 2. Texto 2. Diabéticos treinados para cuidar de si próprios têm menos riscos de sofrer complicações. O autocuidado é a chave para prevenir o diabetes tipo 2, que responde por 90% dos casos que atingem principalmente adultos. Seu desenvolvimento está associado ao ganho de gordura abdominal e a gordura afeta a ação da insulina, tornando-a menos eficiente na função de transportar a glicose do sangue para dentro das células. Para compensar essa redução de eficiência, o pâncreas produz mais insulina e acaba sobrecarregando suas células, que morrem precocemente. Após 10 anos, em média, o organismo perderá perto de 50% destas células e com elas a capacidade de processar a glicose, elevando sua concentração no sangue até caracterizar o diabetes. A pergunta é: sobre o diabetes, um aspecto comum a esses 2 textos é a questão entre o tipo 2 e o excesso de peso, a destruição do sistema imunológico, a diferenciação entre os tipos da doença, a necessidade dos doentes tomarem insulina diariamente ou a causa e o efeito da incapacidade de processar a glicose. Nós voltamos para analisar com mais cautela os 2 textos. Nós vamos observar que sobre o diabetes, um aspecto comum aos 2 textos é a relação entre o tipo 2 e o excesso de peso. Lá no finalzinho do texto 1, no último período, nós temos a seguinte indicação: em homens e mulheres, quanto mais excesso de peso o indivíduo tiver, maior o risco de desenvolver o diabetes tipo 2. É um aspecto do texto 1, tá? No texto 2, nós temos logo nos primeiros períodos, no primeiro e no segundo, as seguintes afirmações. O autocuidado é a chave para prevenir o diabetes tipo 2, tá? O texto vai tratar do diabetes tipo 2. E no segundo período nós temos: seu desenvolvimento está associado ao ganho de gordura abdominal. Então, essa informação que nós acabamos de ler, o desenvolvimento do diabetes tipo 2 associado ao ganho de gordura abdominal, está ligado ao que foi dito no final do texto 1. Em homens e mulheres, quanto mais excesso de peso o indivíduo tiver, maior o risco de desenvolver o diabetes tipo 2. Então, um aspecto comum a esses 2 textos em relação ao diabetes é a relação entre o tipo 2 e o excesso de peso. Isso fica claro nesses 2 trechos, ok? Questão 2. Nós temos aí outros 2 textos, tá? Exóticos, pequenos e viciantes. Ao caminharmos pela cidade, nas alamedas e nas praças, é frequente vermos pessoas falando ao celular, gente dirigindo com uma das mãos, pessoas apertando botões e até tirando fotos com seus aparelhos digitais. Até ouvimos os toques polifônicos diversificados e altos que se confundem com as buzinas e os sons urbanos mais comuns. O que me chama a atenção são os tamanhos, os formatos e as múltiplas funções dessas coisas, que também são úteis quando não passam de meros badulaques teens. Os celulares estão cada vez mais viciosos, uma coqueluche. Já fazendo analogia com a peste, os celulares estão se tornando uma febre, bem como outros aparelhos pequenos, úteis e viciantes. Tem gente que não vive sem o celular, não fica sem aquela olhadinha, telefonema ou mensagem instantânea, uma mania mesmo. Interessante, uma vez, um amigo meu, jornalista, disse que os celulares podem ser próteses.
bem como outro objeto, status ou droga, podem ser próteses. Pode haver gente que não tem amigos, mas tem o melhor celular, o mais moderno, uma prótese para a vida. Pode ser que haja gente que não seja feliz, mas tenha uma casa boa, o carro do ano, o poder, a fama e muito dinheiro. Tem próteses. Tudo que tenta substituir o natural, o simples da vida, será prótese de uma pessoa. Aqui, entendo o natural como a busca da realização, da felicidade, do bem-estar que se constrói pela simplicidade, pelo prazer de viver. Viver incluído no mundo digital e moderno é legal, mas é preciso manter o senso crítico de que as coisas podem ser pequenas, úteis e viciantes. No texto 2, nós temos aí um cartaz, né? Perigo na linha, os cientistas creem que a ligação entre a radiofrequência emitida pelos celulares e pelo menos 3 tipos de câncer. Tumor da glândula salivar, nós temos aí tumores cerebrais, temos uma informação aí, tempo de uso do celular 10 anos ou mais, e aí temos o resultado da pesquisa. Pacientes pesquisados, saudáveis e com tumores, 12,8 mil pessoas em 13 países. Então, esses 2 textos, texto 1, nós acabamos de ler, exóticos, pequenos e viciantes, e o texto 2, que traz dados aí sobre o uso do celular. Então, vamos analisar agora a questão. Sobre as consequências do uso de celulares, esses 2 textos apresentam informações diferentes, contrárias, conflitantes, incoerentes ou semelhantes. Nós voltarmos para analisar os 2 textos, nós vamos perceber que o texto 1 está trazendo algumas relações. O texto 1 traz alguns apontamentos sobre o uso do celular. Nós temos aí o que chama a atenção são os tamanhos, os formatos, as múltiplas funções que ele tem. Traz algumas questões relativas à nossa vida cotidiana e ao uso do celular e o quanto ele tem interferido em nossas relações com as outras pessoas, né? Pode haver gente que não tem amigos, mas tem o melhor celular, o mais moderno, uma prótese para a vida, né? E o celular é associado à prótese, né? A palavra prótese que ganha um sentido de substituição do que é natural, que é dito no texto como sendo algo relacionado ao bem-estar, tá certo? Então, o texto 2 traz algumas informações sobre uma pesquisa feita que associa, né, a questão da radiofrequência emitida pelos celulares a pelo menos 3 tipos de câncer. Então, esses 2 textos, eles trazem informações diferentes sobre as consequências do uso de celulares, ok? O primeiro relacionado a questões mais intimistas, mais pessoais, voltado para as relações humanas, e o 2 sobre a saúde, né, quando relaciona aí aos tipos de câncer, ok? Então são informações diferentes, elas não são contrárias, porque uma não está em confronto, o texto 1 e 2 não estão aí em confronto, né? Tampouco conflitantes, não são incoerentes, são informações coerentes que trazem reflexões precisas sobre o que é colocado nos 2 textos, e também não são informações semelhantes, como já foi dito anteriormente. A questão 3, nós temos aí o texto 1, diz o seguinte: mudar é possível, porque não é impossível mudar para melhor, desde que se recomece repensando o próprio país e o papel de cada um dentro dele. Não importam a idade, a profissão, a conta no banco ou nem ter conta no banco. A postura maior tem de ser dos governos, dos líderes, das autoridades, mas cada um, do gari ao senador, pode e deve contribuir para isso, para começar a entender quem somos, que país somos, quem queremos ser, como podemos nos transformar, para ter na ciranda dos países todos, de verdade, um lugar respeitado e respeitável. Lia Luft, né? O texto 2 tem uma carta de leitor, que é um texto argumentativo. Tá? Enaltecer a habilidade literária de Lia Luft seria chover no molhado. E eu a acompanho sempre, pois creio que ela é detentora da qualidade de que almejo um dia chegar próximo. E de hoje, coloco em crônicas num blog cujo foco são o otimismo e a esperança. Por esse motivo, o artigo de Lia tocou-me mais do que nunca, especialmente porque sempre se percebe nela a preocupação em desfazer a opinião de alguns que a qualificam como mal-humorada, ranzinza e saudosista. Lia, no meu ponto de ver, é realista, perspicaz, observadora e analista da realidade. No presente artigo, nesse momento em que passamos a ver uma tênue luz
no fim do túnel mundial, ela aponta e vislumbra a luminosidade sobre todos os entraves que impedem o brasileiro e o ser humano universal de viver com um mínimo de dignidade. Ainda é possível mudar. Então, em relação ao tema tratado no texto 1, né, as mudanças que nós precisamos fazer para vermos uma sociedade melhor. Então, em relação a esse tema apresentado no texto 1, o texto 2 apresenta uma opinião favorável, complementar, conflitante, ambígua ou questionadora. No texto 1 nós temos logo no início aí, né, a ideia de que não é impossível mudar para melhor desde que se recomece repensando o próprio país e o papel de cada um dentro dele, as responsabilidades individuais que na verdade contribuem para que nós possamos viver em um país melhor. E aí o texto 2 traz um ponto de vista relacionado ao texto 1, traz na verdade, né, a visão do autor sobre Lia Luft, sobre o que é colocado no texto 1, onde diz aqui no trecho, Lia, no meu modo de ver, é realista, perspicaz, observadora e analista da realidade. Isso é favorável à opinião apresentada no texto 1, ao que é dito no texto 1. E o autor ainda complementa no texto 2 dizendo, ela aponta e vislumbra a luminosidade sobre todos os entraves que impedem o brasileiro e o ser humano universal de viver com um mínimo de dignidade. Isso, na verdade, é favorável aí, né, reafirma o que é dito no texto 1, então uma opinião que é favorável ao que é dito em relação às reflexões propostas por Lia Luft no texto 1, ok? Não é complementar, porque é um ponto de vista sobre o texto 1, não é conflitante, porque não entra em choque com o que é dito no texto 1, não é ambíguo, não tem um sentido duplo, tá? Não tem nenhum tipo de dupla interpretação sobre o que é dito, né, no texto 2 ou no texto 1, e também não é um questionamento acerca do que é dito por Lia Luft, né, mas na verdade a visão do autor do texto 2 sobre a visão do autor do texto 2 sobre as reflexões propostas por Lia Luft no texto 1, ok?